Boa noite. Tipos de predicado. Vamos lá? Predicado verbal. Tem como núcleo o verbo que é significativo, pois expressa ação, fato e fenômeno da natureza. Então eu coloquei ali os 3 exemplos. Ana fechou a casa, ação. A casa caiu, fato. Ontem choveu muito, fenômeno da natureza. Ficou claro, gente? Então, para eu entender o que é predicado, tudo que está escrito aí, não é algo que você venha memorizar, você tem que entender. Ou seja, o que eu entendo como ação? Falar, pular, correr, fazer, mexer, ligar, desligar. É isso que você entende como ação. Então, prenda-se a isso. E acontecimento, um fato, é algo que independe da ação, ou seja, de alguém que venha praticar isso. Tropecei. Aí vou até usar aquela máxima de que alguém tem a intenção de tropeçar, né? Não. Ali a casa caiu. A casa não é um agente, não é uma pessoa para cometer essas. O carro morreu. Então, são situações que você é capaz. É só você se apropriar desse conhecimento, dessa forma de analisar o verbo a partir de agora. Tá ok? E aí, fenômeno da natureza: chover, ventar, trovejar, nevar. Ok? Então vamos lá, vamos adiante. Então, o predicado verbal, como o próprio nome diz, a palavra mais importante é o verbo. Tá ok? Predicado nominal. Aí, o outro é o verbo. Esse aí, nominal, é o nome. Tá? O verbo, nessa situação, ou seja, no predicado nominal, ele já não é tão importante. Se você tirar o verbo, você não vai sentir falta dele. Nuclear é aquilo que não pode faltar, ou seja, a coisa principal. Expressa estado passageiro ou permanente. O que vem ser isso? João é inteligente. Tá? Maria está alegre. Tá vendo? A Maria pode estar alegre agora e depois pode não estar mais. Então é um estado passageiro. Tá? O verbo aqui, tá vendo? É de ligação. Lá, o verbo, no predicado verbal, o verbo vai expressar ação, fenômeno da natureza e um fato, um acontecimento. Aí não. Aqui o verbo é apenas um elemento de ligação entre o sujeito e o predicativo, pois liga o sujeito ao seu predicativo, palavra ou expressão que qualifica ou caracteriza o sujeito. Então, exemplo, a casa estava uma bagunça. Então, o que está caracterizando a casa ali? Uma bagunça, tá vendo? Ali eu tenho o quê? Uma expressão. Se eu coloco assim, esta casa é linda, aí é expresso só por uma palavra, a palavra linda. Então aí, está dito lá, palavra ou expressão. Aí, uma expressão, uma bagunça. Então, analisando o predicado destacado, estava, verbo de ligação, ele está apenas ligando a casa a uma bagunça. E uma bagunça, o predicativo do sujeito. Como eu falei, ali no predicativo do sujeito, assim como o sujeito, é formado por mais de uma palavra. Se eu quiser procurar dentro do predicativo a palavra mais importante, eu vou encontrar bagunça. Assim como o sujeito, o predicativo do sujeito também é acompanhado de determinantes. Né? Nós já falamos sobre isso. Numeral, artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome. São elementos que nos ajudam a enriquecer o termo ao qual nós estamos nos referindo. Tá bom? Prosseguindo. Não queria ir. Predicado verbo nominal. Tem 2 núcleos. Verbo e predicativo do sujeito. Do sujeito ou do objeto. Complemento verbal. Tá? Então também isso é possível. Não sei se eu passei esse outro exemplo. Então o primeiro exemplo ali está. Os alunos chegaram nervosos para a prova.
Aí analisaram. Chegaram é o núcleo do predicado verbal. Nervosos, núcleo do predicado nominal. Então há duas informações nesse predicado aí. Os alunos chegaram para a prova, que é o predicado verbal, e os alunos estavam ansiosos, nervosos, que é o quê? O predicado nominal. Aí o predicado nominal tem como núcleo o nome, nervosos, que aí está expresso por uma palavra só. E estava ali verbo de ligação. Eu posso até mesmo, ao analisar o predicado verbo nominal, caso esteja com dúvida, se você pegar e falar lá em cima, ó, os alunos chegaram e estavam nervosos para a prova. Cabe muito bem, pode ver que não ficou estranho. Aí o outro exemplo, eu dei o exemplo assim, os bombeiros encontraram a vítima ferida, certo? Então eu tenho encontrar, que é o núcleo do predicado verbal, e ferida, que é o núcleo do predicado nominal. Observe que ferida é predicativo do objeto, porque está se referindo o quê? A vítima encontrada. Ok? Então ficamos por aqui.